Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de maio de 2023, são meio-dia aqui em Lisboa, 2 horas da tarde lá em Kiev e 8 horas da manhã no Rio de Janeiro. No momento que eu gravo esse vídeo, eu estou aqui em Lisboa. E só relembrando ao pessoal, tem o nosso encontro hoje aqui no Sem Montaditos, lá na Expo aqui em Lisboa. Hoje, 19 horas, eu espero vocês lá, tá? Tem uma mensagem, um post na comunidade aqui com as informações lá para quem quiser aparecer, né? Bem, nos últimos dias, aí, nas últimas 24 horas, aconteceram algumas coisas que são comuns, né? Mais incêndios na Rússia, em coisas aleatórias. A Ucrânia atingiu mais um monte de alvos aqui na retaguarda russa, isso tem acontecido o tempo todo, mas o que parece ser novidade é justamente que a ofensiva em Bakhmut continua por mais um dia. Os ucranianos continuam liberando posições russas ali na região, chegando próximo a Klishivka já, e os russos parecem ter totalmente colapsado a linha de frente. Não dá para saber, esse negócio de dizer que colapsou a linha de frente é complicado de falar, né? Se aconteceu mesmo, a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, mas a coisa parece estar caminhando muito bem para os ucranianos e muito mal para os russos. Mas o mais engraçado de tudo são as mensagens nos canais do Telegram, né? Tá um pânico geral lá na Rússia entre os soldados russos, um acusando o outro, um batalhão acusando o outro de ter liberado, de ter recuado e deixado o flanco desprotegido, o grupo Wagner criticando o exército russo criticando o grupo Wagner. O fato é que a gente tem informação de um monte de coisas, de ações aqui na região de Bakhmut, mas mais do que isso, segundo os Telegram russos, tem indicações de avanços ucranianos em vários lugares. O fato é, existe muito pânico entre o exército russo neste momento, né? E se tem avanço real ucraniano, se já começou a contraofensiva e coisa e tal, não dá para saber, até porque existe um pedido do exército ucraniano por silêncio operacional. Então, existe explicitamente o pedido que não se divulgue avanços ucranianos em algumas regiões, como que esses avanços estão sendo feitos. O que a gente sabe é o que está sendo divulgado pelos Telegram russos mesmo, e eles estão apavorados com isso. A Rússia reconheceu num programa de televisão ontem com o Peskov que a situação das tropas russas é muito ruim neste momento. Então eles já estão reconhecendo que a situação é difícil de ser contornada. O pessimismo está chegando até lá na Rússia. E, ao mesmo tempo, a gente tem a informação de que os russos estão preparando um vilarejo só para americanos conservadores que queiram imigrar para a Rússia. Olha só a sua oportunidade, Roussetti. Você que é um conservador, que gosta do Putin, que acha que o Putin está certo nessa guerra, ou que prefere não se meter nisso daí, porque é basicamente a mesma coisa, né? Então, você pode ir lá para a Rússia agora morar lá. Vai ser lindo, você vai adorar, eu tenho certeza. E para complementar esse vídeo, infelizmente, temos que falar do grande vexame que foi a visita do Celso Amorim lá em Kiev. O Celso Amorim foi em Bucha, viu as fotos do que aconteceu lá em Bucha, viu as evidências das tragédias, do genocídio que aconteceu ali em Bucha, e a posição dele é que, são só fotos, não dá para ter certeza de nada. É o que eu falo para vocês, eu avisei, esse cara iria lá para Kiev só por mera formalidade. O Lula é assim, é só propaganda, é só papel. As coisas têm a profundidade de uma folha de papel no governo Lula, né? Isso o que o Lula quer, a gente sabe o que é. O Lula quer chupar o pau do Putin. O Lula adora ditadores. É isso que o Lula quer no final das contas. Essa história toda de não, eu tô vendo os dois lados e coisa e tal, é só lorota, né? Mas felizmente o Zelensky respondeu de forma adequada ao Lula, dizendo que, olha só, esse seu planinho de paz maneiro, você pode enrolar ele na forma de um canudinho, enfiar no seu próprio orifício anal, que vai encaixar muito bem, né? Infelizmente, a verdade é essa. O Lula está completamente errado nessa história. Eu fico muito triste com isso. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fora Lula e seu bando, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, coisas que não são grandes novidades, né? Tem coisas pegando fogo na Rússia. Em Dzerzhinsky, que é próximo de Moscou, um grande incêndio criou aqui uma pluma negra muito grande, mas aparentemente não foi nada muito sério, não. É um incêndio em uma pilha de pneus velhos, né? Então é certamente um desastre ambiental.
significativo. Essa coluna de fumaça que está subindo aqui é alguma coisa bastante tóxica, mas no final das contas, o que está sendo queimado não é nada significativo. Não sabemos se isso daqui foi um acidente, foi uma sabotagem, ou se é procedimento normal do pessoal para acabar com os pneus lá, né? Agora, esse outro caso aqui é bastante diferente. Uma fábrica que produz motores para os aviões MiG lá em Moscou está pegando fogo. Então, um grande incêndio nessa instalação industrial aqui. Aqui sim é algo que faz diferença, não são pneus pegando fogo. A gente não sabe qual o tamanho do dano que foi causado na fábrica, mas qualquer dano que seja causado, qualquer atraso na produção de peças militares para os aviões russos é sempre bem-vinda, né? E, de novo, a gente não sabe aqui se isso aqui foi um acidente, se aconteceu por acaso, se o Dmitry estava fumando lá junto com o Vladimir. Enfim, o que houve aqui a gente não sabe, mas mais um incêndio grande lá próximo de Moscou. Bom, além disso, a Ucrânia continua com sua campanha de atingir a retaguarda russa para dificultar a logística russa e impedir o poder de reação dos russos ali na região. Ao longo do dia de ontem, 11 postos de comando e um armazém foram atingidos pelos ucranianos na retaguarda russa. A gente não tem as imagens desses ataques, vocês sabem, eu já expliquei para vocês, é muito raro você ter essa imagem, na verdade. Quando a gente consegue uma imagem, eu mostro para vocês aqui, porque realmente é uma coisa excepcional. Depende de alguém que está lá, próximo da retaguarda russa. Tipicamente são só soldados russos, alguns poucos civis podem ver o estrago, então depende dessas pessoas publicarem essas imagens, isso é raro de acontecer. Mas essas informações aqui são muito confiáveis, né? E também tem aqui que houve uma grande explosão no centro de Melitopol, segundo o relato do Ivan Fedorov, que é o prefeito ucraniano de Melitopol, né? Melitopol, vocês sabem, nesse momento ela está ocupada pelos russos. Essa cidade aqui, ela tem sido alvo de vários ataques ucranianos, sempre visando as instalações militares russas ali na região, né? Bom, o pessoal colocou um vídeo aqui, ó, de paraquedistas ucranianos se preparando para alguma coisa, fazendo um salto de paraquedas aqui em algum lugar. Não dá para saber se essa imagem é real, se é de agora, se é antiga, se é algum treinamento antigo de paraquedistas ucranianos. Vocês sabem, esse tipo de treinamento é feito com bastante frequência por exércitos no mundo todo. E será que isso daqui é uma operação real dos ucranianos? Será que é alguma coisa, algum treinamento? Enfim, não estão dizendo nada aqui, mas a questão é, será que a Ucrânia vai usar paraquedistas nessa contraofensiva, né? E, bom, o negócio da contraofensiva é exatamente esse, está deixando os russos com os nervos à flor da pele. Olha só, o Dmitry fala aqui, eu não sei se tem realmente breakthrough no final das contas. Breakthrough, ou quebra, né, é quando você realmente consegue furar a linha defensiva do inimigo, e quando você faz isso é uma tragédia, porque tipicamente as linhas são feitas para um lado reforçar o outro, as linhas de defesa militares. Quando você quebra isso daí, você avança, você começa a atingir essas linhas de frente pela retaguarda, e isso costuma ser catastrófico quando isso consegue ser feito, né? Não é algo fácil de se fazer. Será que aconteceu ou não ali em Bakhmut? A gente não sabe. Mas, segundo o Dmitry está acontecendo aqui, o comportamento nos canais públicos do Telegram é muito similar ao que aconteceu durante os famosos reagrupamentos de Kherson e Kharkiv. Ou seja, quando aconteceram aquelas contraofensivas ucranianas ali em Kherson, que retomou toda a margem direita do Dnipro, e também em Kharkiv, que foi uma grande contraofensiva que retomou toda essa parte aqui, né? Aqui, essa parte em cinza aqui, toda já foi tomada pelos russos, e justamente a contraofensiva de Kharkiv retomou toda essa área, e aqui em Kherson, essa área também toda estava nas mãos dos russos e foi retomada pelos ucranianos aqui. Quando aconteceram essas contraofensivas, também teve muito pânico entre os Telegram russos, e, como ele diz aqui, geralmente eles não ficam em pânico a menos que tenham uma razão para isso, né? Tem um monte de gente observando o campo, os relatórios militares, os soldados e coisa e tal. Ele prefere manter um grão de sal, né, que é aquela expressão idiomática americana que quer dizer tomar coisa com cuidado, não acreditar de cara no que está ali, né?
Enfim, ele espera um pouco mais de informações antes de reagir de forma positiva a isso. Mas é exatamente o que a gente está vendo, um pânico muito grande nos canais de Telegram russos, né? Então, por exemplo, esse cara aqui está publicando algo que teria surgido num canal russo, dizendo que fontes russas próximas a Kursk e Klimovo dizem que tem uma coluna de Leopard caminhando em direção a Kursk. Kursk, para quem não sabe, é essa cidade russa que fica aqui, ó. Kursk é aqui, ó. Aqui, ó, Kursk. Então, segundo esse cara está dizendo, está saindo uma grande coluna de Leopard aqui da Ucrânia em direção a Kursk, para tomar a cidade de Kursk, coisa e tal. Isso daqui claramente é pavor do pessoal, né? Não faz sentido isso daqui, eu já falei para vocês. Eu não acho que a Ucrânia vá entrar em Belgorod ou em Kursk, porque, no final das contas, embora do ponto de vista militar isso faria sentido, né? Seria uma coisa positiva você militarmente tomar essas regiões para usar isso numa troca com a Crimeia, do ponto de vista diplomático, isso seria ruim. Você teria muitos países no Ocidente vendo isso como uma agressão injustificada. Então, a Ucrânia ela tem prestado atenção em manter o equilíbrio nesse tipo de coisa. Então, eu não acredito nisso. Isso daqui claramente pavor dos russos. Ou também pode ser estratégia deles para poder dizer que ganharam dos ucranianos. Entenda, eles estão falando aqui, né? Tá vindo uma coluna de Leopard em direção a Kursk. Aí depois eles podem daqui a pouco soltar uma notícia falando: destruímos a coluna de Leopard que estava tentando tomar Kursk. Não, viu? Tá vendo como os ucranianos deu errado a contraofensiva ucraniana, não conseguiram tomar Kursk, a gente se defendeu e coisa e tal, sendo que no final das contas não teve nada em momento algum. Tanto o medo inicial quanto cantar a vitória depois foram feitos pelos russos. Então, isso daqui ou é medo dos caras ou é estratégia de fazer essa dobradinha para depois dizer que os ucranianos não conseguiram tomar Kursk. Eu não acredito que isso daqui seja algo sério. Não sei, eu não tenho informação nenhuma. Vai que o pessoal ucraniano tem alguma proposta nesse sentido, não sei, mas não acredito que seja verdade. Tem um outro post também num canal ucraniano que é associado ao serviço secreto, ao pessoal que faz trabalho atrás das linhas inimigas, pedindo que a população informe sobre tropas russas nessa área aqui em vermelho, que é a República Popular de Belgorod, que é a outra região aqui que também o pessoal falou que os ucranianos poderiam invadir, né? Belgorod fica aqui, Belgorod é bem pertinho aqui da Ucrânia, nessa cidade aqui, e a área, né, o Oblast de Belgorod é maior, pega toda essa região aqui, que é justamente essa região que está apontada nesse mapa aqui pela linha vermelha, né? Então o pessoal está pedindo aqui nesse e-mail quem tiver informações sobre tropas russas ali na região de Belgorod para entrar em contato para poder passar essas informações. Agora, isso não quer dizer que os ucranianos vão avançar nessa direção, né? Lembra, isso daqui quem está pedindo é o pessoal que trabalha nas linhas inimigas, que trabalha atrás das linhas inimigas, que trabalha com serviço secreto. Ou seja, eles podem estar querendo fazer justamente atos de sabotagem para diminuir a capacidade de combate russa aqui. Os russos têm tropas aqui, os ucranianos precisam ficar atentos a essas tropas russas na região, porque pode ser que eles resolvam avançar por aqui em direção a Kharkiv, por exemplo, né? Então, isso aqui não quer dizer que os ucranianos vão avançar para Belgorod, mas se alguém tiver alguma informação sobre tropas russas ali, o e-mail está aqui para você dedurar essas tropas lá para o serviço secreto ucraniano, né? E eu já aviso que o pessoal tem uma capacidade muito boa de identificar o pessoal que dá dica falsa. Bom, agora o Paystyle One ele trouxe aqui uma grande thread de pânico em canais russos. Olha só, são dezenas de mensagens que ele trouxe aqui do pessoal apavorado, dizendo que não, que os ucranianos avançaram não sei aonde, avançaram não sei mais aonde, não sei mais aonde. Enfim, um monte de canais do Telegram russos justamente dando. É isso que eu estou falando para vocês. O pessoal está em pânico lá, né? Então, aqui no canal do Grey Zone, que é do grupo Wagner, está dizendo aqui, ó, alguma coisa está acontecendo. Olha a preocupação dos caras, né? E aqui um outro falando que está reportado uma acumulação de tropas em Berislav. Berislav fica nessa região aqui próximo a Kherson. Supostamente, segundo está dizendo o post lá, seria tropas ucranianas para atravessar o Dnipro e tomar Kakhovka e Nova Kakhovka. Assim,
se os ucranianos pretendem atravessar o Dnipro e começar uma cabeça de ponte aqui para fazer uma ofensiva aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que Nova Kakhovka é uma cidade que eles vão tentar tomar. Mas, porém, veja, a Nova Kakhovka está muito bem defendida, justamente porque os russos sabem disso. Os russos sabem que o melhor lugar para os ucranianos fazerem uma cabeça de ponte aqui no Dnipro é em Nova Kakhovka. Então, é aquele negócio, você tem esse dilema, é o lugar mais óbvio, mas ao mesmo tempo é o que está mais protegido. Será que vale a pena começar por ali mesmo? Por isso que eu acho que talvez outros pontos aqui do Rio possam ser mais tranquilos de serem usados como cabeça de ponte do que Nova Kakhovka, justamente porque Nova Kakhovka é muito óbvio, né? Enfim, os caras estão reportando que sim, que já tem preparação ucraniana para atravessar aqui, tomar Kakhovka e Nova Kakhovka. É verdade? É mentira? É só pânico dos caras? Eu acho que por enquanto é só pânico dos caras, né? Aqui tem também um outro grupo falando que, olha só, a contraofensiva de Kiev começou. Tanques das Forças Armadas da Ucrânia estão indo ao longo de Kharkiv, indo em direção à borda da Rússia. Esse daqui provavelmente é o pessoal que está falando que vão tomar Kursk e coisa e tal. É besteira, não vão, né? Aqui o German Sadulaev está falando que as forças armadas russas não conseguem manter os flancos em Bakhmut e que os ucranianos têm avançado. Eles chamam aqui de forças satanistas, né? Os satanistas disseram que capturaram, não sei o que lá, esse pessoal vai te falar um negócio. E o Putin o tempo todo consultando magos buriates lá do interior da Rússia e coisa e tal, mas satanista são os ucranianos, né? Enfim, mais um monte de aviso nisso daqui. Tem um outro canal aqui chamado Capital Veterano, né? De acordo sobre Artemovsk, que é Bakhmut, né? Esse aqui é o nome antigo da cidade. Existem duas opções. Ou então, ou os russos têm um plano fodástico, ou então, né, estão fodidos completamente, né? E ele explica aqui mais um pouco, dizendo o que está acontecendo perto de Artemovsk. Primeiro, a 4ª Brigada e a 2ª Tropa de Elite, depois o próprio grupo Wagner retraiu naquela direção e parece que tem um grande crackdown acontecendo agora, né? Ou seja, pelo que eles estão descrevendo aqui, houve realmente uma quebra na linha de frente. Os russos perderam a linha de frente, os ucranianos conseguiram quebrar a linha de frente, e isso é uma tragédia para os russos. Tem canais no Telegram durante a Guerra Púnica dizendo que Cartago deveria se suicidar em massa devido a não ter nenhuma esperança, né? Bom, enfim. Tá dizendo que se tivesse Telegram durante a Segunda Guerra Púnica, o pessoal teria se suicidado em massa. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o clima nos canais de Telegram russos militares é de muito pessimismo, né? E ele está criticando esse pessimismo todo, no final das contas. Aí tem mais aqui, o pessoal do grupo Wagner falando também, enfim, tem um monte de coisa aqui. Alguns falando sobre outras cidades que teriam sido tomadas, Klishivka, aqui teve a contraofensiva ucraniana aqui, muita gente está falando que os ucranianos já estão próximos de Klishivka novamente, né? E tomar Klishivka, isso prejudica muito os russos, praticamente mata toda esse flanco sul dos russos aqui, né? Aqui, de novo, alguém falando que as forças ucranianas estão avançando em direção a Belgorod. Não estão. É muito pouco provável isso, né? Orlivka parece que estão dizendo que teve um outro rompimento de linha de frente russa ali na região de Orlivka. Infelizmente foi com sucesso, perdemos mais uns tantos quilômetros quadrados. Onde é que fica Orlivka? Vamos mostrar aqui no mapa. Fica relativamente perto de Bakhmut. Bakhmut está aqui, Orlivka fica aqui embaixo. Então, segundo eles estão dizendo, os ucranianos conseguiram um breakthrough aqui em algum lugar, né? E aqui é uma coisa curiosa, que você notar aqui, essa região é uma região tão bem defendida que foi um dos poucos lugares que os russos não conseguiram avançar absolutamente nada nessa última invasão. Essa linha vermelha aqui é a linha do armistício de Minsk de 2014, né? Então essa região aqui foi a região que chegou a ser invadida pelos russos lá em 2014, e aí em 2015 os ucranianos e russos assinaram um armistício, né, um tratado de Minsk, em que declararam um cessar-fogo,
e que haveria uma solução diplomática para isso. É lógico que a solução diplomática nunca aconteceu e só deu tempo para os russos tentarem preparar o seu exército para invadir mais, né? Então, estão dizendo que os ucranianos conseguiram avançar a algum lugar aqui em Olívka. Não dizem aonde especificamente, mas isso é esperado, porque justamente um outro ponto que tem sido muito ressaltado pelo exército ucraniano é o silêncio operacional, não falar exatamente aonde que estão havendo esses avanços, né? Segundo alguns russos, o que começou realmente o ataque foi no dia 9, que teria começado a contraofensiva ucraniana às 5h50 da manhã. É o que eles estão dizendo aqui, os caras sabem até a hora que aconteceu a coisa, hein? Tem aqui um grande post do Telegram aqui contando isso, segundo a visão dos russos, né? Aqui, mais um cara apavorado aqui, o regime de Kiev começou a implementação da operação para cercar as forças russas em Artemivsk, né, ou seja, em Bakhmut. Segundo o Prigozhin, né, o cabeça do Wagner, ele falou sobre esses planos, ele explicou que haviam esses planos e coisa e tal, e agora parece que Sasha Simonov, que é um propagandista russo lá, está dizendo que anunciou o avanço da Força Armada Ucraniana na direção de Berhovka, e isso daqui deve ser Yahidne. Quer ver? É porque o que acontece? Aqui é o tradutor automático, né? Tá vendo aqui? Berivka é aqui e Yahidne. Eu diria que isso daqui provavelmente também quer dizer Barry em ucraniano, e aí o tradutor automático traduziu para Barry, né? Ou seja, está falando aqui sobre os ucranianos estarem avançando nessa direção. A gente sabe que eles estão avançando, que eles tomaram já alguma coisa, mas se já estão atacando essas cidades aqui, ainda é cedo para dizer, né? As tropas também retiraram suas posições em outro ataque na região de Klishivka. Klishivka é aqui embaixo, nessa região aqui. Também a gente sabe que os russos perderam posição ali. E também, e não é só isso, também na área de Soledar, o inimigo, no caso aqui eles estão falando dos ucranianos, foi capaz de organizar mais uma quebra da linha de frente com várias unidades suportadas por grupos armados e estão tentando manter uma posição ali na região. A situação é difícil para os russos, né? Ou seja, no final ele termina aqui, nós assumimos que a contraofensiva do inimigo começou. Tem mais coisa aqui, ó, tem mais gente reclamando aqui. O que não falta é gente reclamando disso daqui, né? O rapaz aqui, o blogger russo, está dizendo aqui que me falaram que nós perdemos Opornik. Eu confesso para vocês que eu não sei o que é essa cidade aqui, não consegui. Acontece às vezes que tem a grafia russa e a ucraniana é tão diferente que você não consegue achar no mapa. Mas eu imagino que seja alguma coisa próxima de Bakhmut aqui, ó. 2 tanques e um BMP, que é um veículo de apoio à infantaria, entraram. E nossos soldados não tinham nenhuma arma antitanque, nenhuma. Na linha de frente tinha 0 armas antitanques e dessa forma não puderam atirar. Eles tinham metralhadoras, mas isso contra tanque e veículos blindados não serve para nada. E no final das contas, todos os nossos rapazes morreram. Ele está falando aqui dos russos, né? E os satanistas, os ucranianos nesse caso, ocuparam Opnik. Aqui ele já chamou diferente. Opnik. Será que ele está falando de Optine? Optine é aqui, ó. Mas eu não sei, aqui está muito na retaguarda para ser alguma coisa aqui, né? Se os ucranianos já chegaram aqui em Optine, eles já avançaram muita coisa. Eu acho que esse cara está viajando, né? Mas enfim, é o que ele está dizendo aqui. Agora, ele explica como que os ucranianos estão conseguindo avançar. Realmente, a linha de frente russa está muito fina ali. A estratégia ucraniana funcionou perfeitamente. Os ucranianos atritaram as forças russas ali em Bakhmut, esgotaram as forças russas completamente, sem usar as forças principais ucranianas, e agora eles têm uma linha de frente fininha dos russos para romper muito facilmente, né? Enfim, ele continua reclamando aqui que os exércitos não estão mandando suprimento para a linha de frente, não dá cartuchos para o grupo Wagner e aquela coisa toda, né? A choradeira toda. E o Prigozhin disse que a situação nos flancos de Bakhmut está se desenvolvendo de acordo com o pior caso. O cenário de pior caso é o que está acontecendo lá em Bakhmut, né? Aqueles territórios que a gente levou muitas vidas e sangue dos nossos combatentes por muitos meses, agora a cada dia a gente perde dezenas de metros, centenas de metros ali. Hoje foram abandonados quase sem nenhuma luta
por aqueles que deveriam segurar os nossos flancos. E aí ele está dizendo, de novo, é a campanha do Prigozhin para culpar o exército russo pelo que está acontecendo, mas no final das contas tem outras coisas aqui que falam também contra o próprio Prigozhin, né? Outro que entrou no clima de desespero completo foi o Alexander Dugin. Lembra desse cara, aquele guru do Putin, um cara famosão que fala da teoria eurasiana e coisa e tal? Eu fiz uns vídeos sobre a teoria dele lá no Visão Libertária, né? O cara é maluco completamente, mas ele é cheio das hipóteses transcendentais para explicar porque que a Rússia tem direito de invadir os outros países e não sei o que lá, enfim. Parece que o cara tá depressivo aqui, ó. A contraofensiva começou e tudo agora vai começar a ficar muito sério. Se nós não nos unirmos, as coisas ficarão muito ruins. É hora de liquidar a quinta coluna. Quinta coluna, para quem não sabe, é o termo empregado para os traidores internos da nação. Então, olha o discurso do cara. Nós temos que nos unir contra o inimigo. A primeira coisa a fazer é matar a quinta coluna, ou seja, matar entre nós aqui dentro quem for contra essa guerra, né? Ou seja, é típico de ditadores malucos e pessoas perturbadas mentalmente. O Lula tem esse tipo mesmo de visão. O Lula fala isso, não, o Brasil tem que unir coisa e tal, temos que fazer a paz e coisa e tal, mas não vamos falar com a direita, não. A direita a gente não pode falar com ela. Temos que excluir o pessoal. Que unificação é essa? Que paz é essa? Paz querendo excluir uma parte da população não existe, né? Enfim, mas isso é o que está falando o Dugin aqui, que é a hora de liquidar a quinta coluna. Ou seja, ele está querendo perseguição. E ele deixa mais claro, ele fala aqui, ó, o Dugin postou um artigo alarmista avisando que a contraofensiva ucraniana começou. E a recomendação para como a Rússia deveria proceder é o seguinte, ele diz que a Rússia deveria declarar lei marcial e declarar guerra na Ucrânia com mobilização completa de pessoas, indústria e da economia russa. Ou seja, o que ele quer é ditadura completa. O Dugin também está falando que tem que ter uma purga nos ministérios russos e departamentos, ou seja, isso é tirar todo mundo que seja qualquer posição diferente de totalmente favorável a Putin. Isso levaria a uma união em torno de Putin para garantir que o patriotismo substitua o liberalismo como a ideologia russa, né? Olha só que bacana, o pessoal da direita aqui no Brasil que fica lambendo as bolas do Dugin, do Putin ali, coisa e tal, aí tá vendo o que o cara tá querendo? O Dugin também está querendo o uso de armas nucleares, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Não vão usar, mas que ele quer que seja usado, quer. E além disso, ele fala que essa contraofensiva ucraniana nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar. Pois é, está criticando o próprio Putin também. Será que ele também é quinta coluna no final das contas, né? Enfim, os propagandistas russos também já entraram na parte da barganha, né? Já começaram a criticar o que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode tentar resolver isso daí, porque no final das contas começaram com dos 5 estágios do luto, né? Os 5 estágios da aceitação de que eles perderam essa guerra, porque, como eu falei para vocês, a Rússia perdeu essa guerra em março do ano passado. No final de março, quando eles abandonaram Kiev, quando eles foram forçados a sair de Kiev, eles perderam essa guerra, eles não tinham mais nenhuma chance de ganhar essa guerra. Tudo que a gente tem visto de lá até aqui é tentativa do Putin de sair com alguma decência desse conflito, né? E não está conseguindo. Agora parece que o pessoal já chegou na área da barganha. Daqui a pouco vem a depressão e a aceitação, tá tranquilo. Isso aqui foi uma entrevista feita com um comandante ucraniano da 3ª Brigada de Assalto, justamente sobre esses avanços ali na região de Bakhmut, e ele colocou alguns pontos que são bem interessantes aqui. A primeira coisa, o grupo Wagner é o primeiro a correr. Caramba! A temperatura seca ajudou. Tá vendo? Foi a minha contribuição. Fui levar o sol para a Ucrânia quando eu viajei para lá, levei o sol para lá, esquentou a região toda lá. Reserva. Eu tô brincando, gente, eu sei, é só uma brincadeira, tá? Na internet a gente tende a fazer essas ironias e sarcasmos e coisa e tal, e acaba sendo mal interpretado. Então foi só uma brincadeira, tá? Eu sei que eu não ajudei em nada, gostaria de ter ajudado, mas enfim. As reservas russas estão muito longe, ou seja, o que ele está dizendo é aquilo que a gente mencionou. As linhas de frente na região de Bakhmut estão muito esticadas, estão muito finas, né? A reserva está muito atrás. Então, eles conseguiram avançar com muita facilidade. O exército russo lutou até o final. O AVs ajudaram, o AV são drones, ajudaram bastante, e o HIMARS
também foi usado para cortar as linhas de suprimento. Ou seja, muito interessante a posição que ele coloca aqui para os jornalistas, dizendo que justamente, na verdade, ao contrário do que diz o Prigozhin, o pessoal do grupo Wagner foram os primeiros a correr na contraofensiva, né? E, por falar nisso, o Prigozhin em si mandou uma carta para o Shoigu. Olha só a carta do Prigozhin. Caro Sergei Kuzugentovich, é o Shoigu, tá? Que ele usa o nome do meio para meio que, né, disfarçar o nome da pessoa. Atualmente, unidades do grupo Wagner controlam mais de 95% de Bakhmut, e nós continuamos a ofensiva para sua liberação completa. Porém, nos flancos do grupo Wagner existem unidades das Forças Armadas Russas que estão localizadas e o inimigo lançou uma série de contra-ataques com sucesso. Considerando a dificuldade da situação operacional agora, bem como muitos anos de sua experiência em combate de operações, isso aqui certamente é uma espetada no Shoigu, porque vocês sabem, o Shoigu é um burocrata, ele era, se não me engano, governador de Moscou, alguma coisa assim. Ele era um burocrata, ele nunca foi do exército, ele nunca foi combatente de fato, e foi colocado como ministro da defesa russa, justamente porque o ministro da defesa russo anterior era um cara muito rígido, um cara que acabou com corrupção, tirou um monte de esquema, e isso acabou gerando muita revolta entre o exército russo, justamente pela rigidez do comandante anterior. Aí botou o Shoigu, que justamente é um cara político, é um burocrata, tá ali para ajudar, né? Faça-me rir, que tudo acaba bem, né? Uma mão lava a outra e tudo se resolve. E daí ele não tem nenhuma experiência operacional, né? Então o Prigozhin espetou ele aqui, seus muitos anos de experiência em combate, eu peço que você venha ao território de Bakhmut e aí a gente pode conversar, explicar qual é a situação para você ver o que está acontecendo, né? Agradeço de forma adiantada e aguardo o seu consentimento, assinou aqui o Prigozhin, né? Ou seja, o Prigozhin está culpando o Shoigu por isso. Bom, repara que tudo que eu falei para vocês aqui foram telegrams russos falando de coisas. A gente nem viu muita coisa em mapa porque o que está acontecendo é um pedido de OPSEC, ou seja, de silêncio operacional nesses avanços, porque qualquer informação que chegue nos russos pode prejudicar esse contra-ataque ucraniano, né? Então o pessoal está mantendo aqui as informações quietas, mas a gente tem algumas informações muito genéricas, nada específico sobre onde estão acontecendo os avanços ucranianos aqui na região de Bakhmut. Então você pode ver aqui que tem avanços, inclusive aqui na T-0513, que é uma outra estrada que tem aqui ao norte de Bakhmut e que está havendo uma movimentação ali também. Enfim, um monte de avanços ucranianos nessa região aqui, né? Aqui o DEFMON também traz a mesma situação, não indica nada que houve especificamente do ataque, coisa e tal, só umas setinhas mostrando aqui um monte de avanços ucranianos que o pessoal está notando nessa região. Se estão tendo sucesso ou não, o que está acontecendo, a gente não sabe ainda, vamos esperar para ter essas informações ao longo do tempo, né? E aqui também o Artur Misek, que é polonês, na verdade, ele faz uma thread muito bacana falando sobre toda a linha de frente, mas justamente por conta do OPSEC ele não consegue falar muita coisa que teria alterado de forma definitiva, né? Só que está tendo muita movimentação, muita coisa está acontecendo ali. E tem também essas imagens aqui que foram divulgadas de posições russas que teriam sido abandonadas pelos russos e capturadas pelos ucranianos, mostrando uma grande quantidade de explosivos, minas e algumas armas aqui, que em tese teriam sido abandonadas pelos russos, fugindo de posições ali em Bakhmut, né? Realmente a situação parece ser de pânico entre as tropas russas. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre as forças ucranianas que conseguiram romper em alguns pontos as linhas defensivas russas ali na região de Bakhmut, né? E isso gerou críticas do grupo Wagner e coisa e tal, mas a gente já viu que, na verdade, o problema ali não é só do exército russo, tão como não é só do grupo Wagner, está todo mundo ali enrolado com o mesmo problema, né? Tem mais um monte de informações aqui, mas que a gente já falou nos vídeos de ontem e de hoje, então não vale a pena a gente
avançar nisso daqui, só deixar claro que continua o jogo de empurra entre o grupo Wagner e o exército russo. Aquele negócio. Na hora da vitória, todo mundo quer ganhar, quer botar que ele que ganhou e coisa e tal. Na hora da derrota, é filho feio, né? Filho feio não tem pai. Ninguém quer assumir a culpa, né? A grande briga lá na Rússia é isso nesse momento, né? Olha só que coisa curiosa, né? A Rússia vai criar um village de imigrantes, um vilarejo de imigrantes para conservadores americanos que queiram ir para lá, né? Eu acho isso muito engraçado, é o cúmulo da incoerência esse tipo de coisa. O regime do Putin é extremamente socialista, extremamente de esquerda. Olha só, quando você quer ver se um governo ele é de direita ou de esquerda, você não deve se guiar pelo que ele diz. Governos adoram dizer coisas diferentes do que são. Olha o Lula dizendo que é a favor da democracia aqui no Brasil. O pior ditador, o cara mais sanguinário, o cara que quer mais calar a oposição, o cara que quer mais censurar as pessoas, fechar o governo, é o cara que se diz ser a favor da democracia. Então você nunca deve escutar o que o governante diz, você deve prestar atenção no que ele faz. E aí é muito fácil você ver quando o governo é de esquerda. O governo é de esquerda quando ele é uma ditadura, quando ele não tem troca de poder de forma significativa, é só você ver. Olha só lá na Nicarágua, há quantos anos está o Ortega lá, olha no Irã também, há quanto tempo que está o pessoal lá, o Putin na Rússia, há quanto tempo que está no poder, esse pessoal é todo mundo de esquerda. O cara acredita que o governo que resolve os problemas do país, é o governo que vai resolver as coisas. É a esquerda isso daí. E, no entanto, tem conservadores que, em tese, são a favor do outro lado, que é justamente um governo menor, um governo mínimo, né? Ou, no caso dos libertários, nenhum governo. É justamente que quando você quer que você vê que a solução dos problemas está na sociedade, não no governo. O governo só atrapalha. A gente tem que tentar corrigir as coisas na sociedade, né? E aí, no entanto, você vê um monte de conservadores americanos lambendo o saco do Putin. Eu não consigo entender isso até hoje, no final das contas, né? Houve uma entrevista do Peskov que ele falou um monte de coisa crítica, né? Primeiro que ele admitiu que foi uma briga da Rússia com a Ucrânia, a Rússia nunca admitiu isso de fato. Depois que ele disse que as tropas russas estão em uma situação difícil e que estão muito longe de alcançar os objetivos do Putin, ou seja, o cara deu uma visão realmente negativa da situação na Rússia nesse momento, né? E como não poderia deixar de ser, teve também o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, também sendo negativo com relação à Rússia, nesse caso, quando ele viu essa foto de um T-55, que é um tanque antigo pra caramba, ainda botaram uma tela contra drones aqui, que ficou uma coisa absolutamente escrota, né? Mas, enfim, assim, o fato de ficar feio, isso aqui é o menor dos problemas, né? O problema é que, com isso tudo aqui, a chance de realmente impedir um ataque é muito pequeno. O máximo que vai conseguir é impedir aqueles drones jogando granada, né? Pode ser que seja isso que eles queiram impedir aqui. Mas o Strelkov colocou um texto aqui, ó. Conheça a nova maravilha da tecnologia militar russa, o T-55 MPK-2, com a cama de elástico modernizada número 2 e coisa e tal. Velocidade, 26 Mach em várias camadas de atmosfera, praticamente invisível a radar e coisa e tal. Ele está sendo irônico, né? É um tanque velho pra caramba. Bom, a Rússia lançou um selo de um tanque russo puxando um HIMARS, mas olha só, eles copiaram o selo ucraniano. Olha aqui, olha o reflexo na água, é o mesmo reflexo aqui do selo ucraniano. E até o tanque russo que eles colocam aqui, eles copiaram igualzinho, mesmo estando com canhão quebrado, é que eles copiaram o tanque com canhão quebrado, porque afinal dá um cut and paste aqui é mais fácil do que contratar alguém para fazer um design. Cara, o pessoal na Rússia usa o Midjourney, dá para fazer isso rapidinho, né? Pô, piaram na cara dura o selo ucraniano, realmente a decadência é grande mesmo. Aqui é uma outra coisa que chamou atenção, que o pessoal estava lembrando, que essas duas pessoas aqui do lado do Putin, que supostamente seriam heróis da Segunda Grande Guerra, não são heróis da Segunda Grande Guerra. Nenhum deles lutou na Segunda Grande Guerra. Na verdade, muito poucas pessoas estão vivas ainda que lutaram naquela época da Grande Guerra Patriótica. Ao contrário, esses caras aqui lutaram contra o movimento nacionalista ucraniano depois da Segunda Grande Guerra. Depois que terminou a Segunda Grande Guerra, a Ucrânia tinha já um movimento nacionalista grande, né, que queria a independência da União Soviética, e esses caras aqui lutaram contra
esse movimento. Então, repara que os três patetas aqui estão se posando de grandes heróis da Segunda Grande Guerra sem nenhum deles ter nenhum papel efetivo lá. Estão só roubando a fama das pessoas que efetivamente lutaram na Segunda Grande Guerra. E tem uma última notícia aqui que eu falo um negócio para vocês. Se isso aqui for verdade, olha, realmente o pessoal na Ucrânia é muito mais esperto do que se dá conta, hein? Segundo estão dizendo aqui, saiu um relatório dizendo que os ucranianos estão há anos incentivando a corrupção no mercado russo. Como é que eles fazem isso? Eles compravam peças de reposição de tanques no mercado ilegal, né, nos sites de venda ilegais, mesmo sem precisar da peça. Eles faziam isso exclusivamente com o objetivo de incentivar a corrupção no exército russo. E aí o que eles faziam? Eles pediam principalmente componentes eletrônicos, que eles sabiam que eram difíceis dos russos conseguirem. Então isso estimulava os oficiais russos a tirarem esses dispositivos eletrônicos dos tanques, venderem, porque estava com valor alto, né, tinha muita gente querendo comprar, mas eram, na verdade, os ucranianos querendo comprar. E os ucranianos compravam aquilo, não faziam nada com aquilo, deixavam num canto qualquer lá, mas é aquele negócio. Se está na mão do ucraniano, não está na mão do russo. Com isso, eles conseguiram estimular essa corrupção no exército russo e incapacitar uma parte significativa da força militar russa, né? Será que foi isso mesmo? Eu vou te falar um negócio, se foi isso, parabéns para os caras. Enfim, infelizmente, para terminar, eu tenho que falar de novo do merda do Celso Amorim e do idiota do Lula, que foram lá na Ucrânia, né, foram lá em Kiev, e foram recebidos pelo governo e coisa e tal. O Celso Amorim chegou a falar com Zelensky e tal, mas é aquele negócio, aquilo que eu falei para vocês desde o início, seria só para fazer, da finura de um papel isso, da espessura de um papel, essa intenção do Lula de fazer paz com a Ucrânia. O que o Lula quer, ele acha que conseguiria o Nobel da Paz se acabasse com a guerra e coisa e tal. É uma visão tão idiota na cabeça desse infeliz que realmente chega a dar raiva, né? Ele trata o negócio com uma profundidade zero e acha que tem direito de fazer isso. No final está só atrapalhando, só ajudando o Putin nessa coisa. Se você vê uma situação de agressão e você não faz nada, você está ajudando o agressor. É sempre assim. Se você está na rua e vê um cara tentando estuprar uma mulher e você não faz nada, você está ajudando o agressor, né? E é o que o Lula está fazendo nessa guerra. O Celso Amorim ainda vem com umas tiradas hipócritas absurdas que só falta ele tirar o pau do Putin da boca para a gente conseguir entender o que ele está falando. Olha só, ele foi lá em Bucha, ele tem uma grande exposição de fotos lá em Bucha, e ele falou que não, que realmente a gente é contra todo tipo de atrocidade, mas são fotos, não dá para tirar conclusões. Como assim? Como não dá para tirar conclusões? São fotos de coisas que aconteceram, de agressões russas à Ucrânia, fotos de um monte de gente morta e mais, com um monte de outras evidências que mostram que foi um ataque gratuito, um ataque contra a população civil. Como que não dá para tirar conclusão? Olha só o absurdo que fala esse mané socialista aqui do governo Lula. E esse cara aqui é a cabeça por trás do governo Lula em diplomacia, tá? A geopolítica do governo Lula é esse cara aqui. Esquece ministro das Relações Exteriores, esquece todo mundo. Esse aqui é o cupincha do Lula para esses assuntos, né? Bom, o Zelensky mandou uma direta para o Lula dizendo que o único plano de paz capaz de acabar com a guerra é a fórmula ucraniana da paz dos 10 passos, que o primeiro passo é os russos saírem do território ucraniano. Eu acho que é isso daí, não tem outra alternativa. É isso mesmo que deve ser o plano de paz para acabar com essa guerra. E o Lula vai ficar falando no vazio, porque a verdade é a seguinte, o que ele quer é se aliar ao Putin. Isso é que é o triste. A gente sabe que o Lula adora o Putin. Ele quer todo quanto é ditador do mal, toda pessoa ruim do mundo, o Lula adora, né? Então é isso que ele quer no final das contas. Muito triste esse papelão que o Celso Amorim foi fazer lá na Ucrânia. Ah, não, que é só uma foto, não dá para tirar conclusão. Ah, não, o ciclista ali em Bucha que foi atingido pelo guarda, não, o ciclista se suicidou, aí depois tiraram a foto. Cara, é um absurdo, de uma insensibilidade que esse cara tá falando, realmente é uma coisa que não dá para entender isso, cara. Ficasse calado, não falasse nada, é o que o Lula e o Celso Amorim deviam fazer, fica quieto. Quanto menos falar, menos feio fica para nós brasileiros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.